Boa noite, pessoal. Hoje vamos ter a oportunidade aí na nossa live de excelência de falar com o Sérgio Rusa, nosso vice-presidente do Excelência na região sul. Neuza, seja bem-vinda. Graziela, sejam todos muito bem-vindos. Estamos fazendo um testezinho aqui, estou aguardando o nosso convidado, o Sérgio Rusa, entrar para a gente poder iniciar a nossa live aí. Nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, né, que é como mensurar e criar inovação em empresas tradicionais. Vamos fazer uma parceria aí com o Sérgio Rusa da Eliane, estou aguardando ele entrar aqui, para a gente poder fazer nossa live de hoje aí, bater um papo. Seja Suelen, Grazi, Neuza, PC, sejam todos bem-vindos. Bom, ainda é só um teste. Está aparecendo o Sérgio Rusa aqui. Roberto Rusa. Sérgio Rusa entrou. Agora já estamos com o nosso convidado, Sérgio Rusa, para a nossa live de hoje. Ele já está entrando aí. Sérgio Rusa, nosso vice-presidente do Excelência. Vamos bater um papo aí bem interessante hoje sobre como mensurar e criar inovação em empresas tradicionais. Já está entrando. Então o Sérgio vai se apresentar, né? Eu sou o Leonardo Costa, diretor técnico do Movimento Catarinense de Excelência, e vamos entrevistar hoje o nosso amigo Sérgio Rusa. Deixa eu convidar ele de novo aqui para a nossa live. O presidente Amandio, o Sérgio Agora deu. Carvalho, grande Sérgio. Oi, Léo, Já tudo bem? está nessa live, Sérgio. 9 horas, falta um minuto só. Prazer Tá enorme poder bom. estar contigo aqui hoje, né? Sérgio é o nosso Obrigado. vice-presidente do Excelência na região sul, trabalha aí na Eliane, ele vai se apresentar, gerente de tecnologia, uma empresa pujante, né? E vamos ter um tema super legal hoje para bater um papo aí, como mensurar e criar em empresas tradicionais. E aí nós temos o Sérgio aí com a Eliane, trazendo sua experiência profissional e de vida aí numa empresa. O Léo vai falar um pouquinho também, eu conheço esse setor, né, Sérgio? A gente bater um papo aí. Eu também comecei minha caminhada na qualidade há 25 anos atrás, também com esse setor cerâmica, no Centro de Tecnologia e Cerâmica em Criciúma. Então vamos ter uma boa oportunidade de trocar uma ideia. Então, com a plateia super seleta aí, Sérgio, gente boa pra caramba, o presidente Zardo, um monte de colegas dos sindicatos, a Fran, da Fiesc, um monte de gente que está prestigiando nossa live de excelência aí, e eu tenho certeza que será um bate-papo super agradável aí, porque Sérgio é uma pessoa que tem uma experiência incrível aí com a qualidade da gestão, com uma experiência vivida, tenho certeza que vai ser show de bola. Então, Sérgio, queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente aí, e aí a gente começa a trocar uma ideia. Tá ok. Léo, obrigado pelo convite, né? E, bom, eu até fiz as contas, eu tive que fazer as contas de quantos anos que eu estou trabalhando. Deu 36, vai fazer 36 anos que eu estou trabalhando na cerâmica, em uma única empresa. Então a geração, né, que já está encerrando a carreira. Mas olha só, a minha experiência ela tem focada na parte fabril, na indústria, e foi passando por várias áreas, né? Mas a minha formação, eu sou químico industrial e tenho um curso de tecnologia em cerâmica na Espanha e sou formado MBA em gestão empresarial, né? Então, eu tenho essa parte assim, teórica fundamentada para apoio, para geração de conhecimento, e a experiência na cerâmica, só gostaria de destacar que eu tenho uma boa parte também
trabalhando em desenvolvimento de produtos, né? Então, novos produtos, eu atuei por 16 anos nessa área, e agora, nos últimos 6 anos, eu estou atuando na parte de tecnologia cerâmica, na parte de técnica, e aí implantei o PID e fiz um início de um movimento dentro da empresa para a implantação de um sistema de gestão da inovação, que começou em 2014. Então, com o apoio do IEL, na época, né, com consultoria do IEL, um trabalho bem interessante, que a gente vai poder trocar algumas ideias e aí eu apresentar meu olhar sobre inovação dentro desse período aí, para tentar despertar algum interesse maior de alguém aí que esteja presente. Super legal, né, Sérgio? O nosso modelo, o MEG, né, nós somos... Sérgio é vice-presidente da Regional Sul, eu sou diretor técnico do Movimento Catarinense de Excelência, e o nosso modelo trata a inovação como um fundamento da excelência, né? Então, um fundamento é o alicerce da gestão de qualquer organização. Você tocou num ponto muito crítico da inovação, que é a inovação de produto, mas o modelo ele é bem abrangente quando a gente fala de inovação, né? Tanto que ele traz o aprendizado, ou aprendizagem e inovação, né? Então, o aprendizado é muito legal essa ideia do modelo, porque ele não coloca a inovação apenas como a ideia, como a criatividade. Ele coloca algo que vem de um modelo. E você citou o IEL, que trabalha com gestão da inovação, né? Então, a gestão da inovação papo, poder falar só 1 hora disso. Então, eu queria que falasse um pouquinho para nós aí da inovação enquanto instrumento de gerar valor para a organização. Como é que a inovação, o aprendizado e a inovação gera valor para as organizações? Começa falando por aí que a gente tem bastante papo para bater desse tema. Nós temos só 1 hora, hein, Léo? Mas eu gostaria de fazer uma abordagem, porque eu acho que o primeiro ponto, e um dos compromissos que eu acredito que as empresas devem ter primeiro, é de nivelar a questão de conceito de inovação dentro da empresa, porque essa parte de educação, ela é que a percepção que se tem de inovação, ela é de nós. Mesmo após treinamentos, há debates. Mas quando a gente fala para um negócio, a gente olha para um negócio, nós estamos olhando para uma empresa que vai criar e ofertar valor. Pode ser o produto ou o serviço, mas é um valor tangível, então nós estamos ofertando o produto. Quando nós abordamos esse aspecto de geração, né, de criação de um valor que está sendo ofertado, na verdade nós estamos oferecendo uma solução para o nosso cliente, de um problema que ele quer resolver. Então, esse aspecto do valor percebido vai ser mais ou menos satisfatório para o cliente de acordo com as expectativas que ele tem. Mas daquela que é normal, mas aquela que a priori ele já esperava. Se nós superarmos essas expectativas, nós vamos ter um valor percebido maior e talvez até conquistando diferenciação. O aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que às vezes foge da nossa percepção, é de que quando nós olhamos para o nosso produto, nós não podemos pensar que o concorrente é só aquele que oferece um produto similar ao nosso. O concorrente também pode ser aquele que apresentar uma solução igual ou melhor do que aquela que nós estamos apresentando. Então, quando nós começamos a pensar de que o produto ou o serviço que nós estamos oferecendo é uma solução para o problema, nós começamos a estimular a nossa criatividade a buscar uma resposta diferente. Então, nós não temos concorrentes só de produtos similares, nós temos concorrentes que podem surgir com uma solução melhor. Então, essa questão de valor, ela vai estar muito pautada naquilo que nós oferecemos para atender essa solução. Então, essa é uma abordagem que eu acho bem interessante. Perfeita, eu acho que também vejo exatamente dessa forma, né, Sérgio? Você aí falou 30 anos de empresa, eu já tenho 25 na minha empresa, e a Graziela Silva Branco, que é a nossa diretora do SESI Senai aí na região, em toda a região sul, e também do IEL agora, a nossa gestora, ela disse, bom, só o fato de você ficar 30 anos dentro de uma empresa já mostra o quanto inovador você é, porque você tem que se inovar e se reinventar, né?
E em empresas corporativas como a Eliane, como a Fiesc, como as empresas que nós trabalhamos, realmente nós somos resolvedores de problemas, né? Nós somos Isso, empreendedores corporativos. Nós isso. tracemos o novo e temos que reinventar e nos reinventar a cada momento. Então, a Graziela já deixa o parabéns aí por essa ousadia, né? Então, por essa trajetória, e ela coloca muito bem. Você tem que se reinventar e traz a invenção para a pessoa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós de como surge o novo no processo da inovação. É só a criatividade? É só uma imaginação? Ou o novo vai além disso? Né? Que eu já vi N exemplos de empresas que implantam ideias criativas, mas não colocam ela para gerar, ela não gera valor, porque ela não é operacionalizada. Fala um pouquinho para a gente disso aí. Como é que se cria o novo? Como é que você vê esse processo do novo? Legal, Léo. Uma parte que eu acho eu consegui entender um pouco melhor, porque a gente fala muito de criatividade, e é importante a gente destacar de que a criatividade ela pode ser desenvolvida, né? Então, depois a gente pode abordar um pouco sobre isso. Mas o novo ele surge sempre de uma imaginação. Então nós temos que pensar assim: eu posso imaginar algo, né? Eu tenho uma solução, uma ideia, ou eu entendo de que essa ideia ela vai gerar uma oportunidade, mas ela só está no campo do parque mental, né? Da Disneylândia que nós temos na nossa mente. Então, quando nós queremos colocar isso em prática, aquilo que nós imaginamos, entra a criatividade. Então, a criatividade ela vai apresentar ou gerar soluções para colocarmos em prática essa ideia que foi gerada. E aí, o ponto seguinte é que quando colocamos essa ideia, né, com as soluções que foram apresentadas pela criatividade em prática, essa ação de colocar em prática é a ação da inovação. É esse aspecto que nós temos que levar em consideração. Então, se nós abordarmos assim, como um processo, né, imaginação, criatividade, que gera soluções, que eu vou colocar em prática, a gente pode dizer então que a inovação ela é a implantação de ideias. Então, esse é talvez uma linha que a gente possa dizer assim, então a inovação ela tem o foco na criatividade, porque nós queremos gerar soluções e testar isso da maneira mais rápida possível. Se essa ação de inovação gerar um resultado viável, ela vai provocar uma mudança. E essa mudança ela pode ser em toda a empresa ou em parte dela, em qualquer área e em qualquer produto ou serviço. Então, eu acho que se nós avaliarmos desta forma, a gente consegue perceber alinhamento entre inovação e criatividade, né? Então, o foco da inovação ele está na criatividade. O novo ele vai surgir das ideias que foram geradas para resolver os problemas ou as soluções que foram percebidas. Muito legal essa visão, né? O nosso presidente benemérito, aí, Roberto Zardo, faz uma colocação bem, faz uma citação, na verdade, né? Segundo o Ayval referência, porque o Zardo é o nosso guru da excelência, né? Nosso presidente benemérito, mas o Harari ele fala que nos próximos anos não bastará inventar novas ideias, produtos e serviços. Precisaremos nos reinventar diariamente. E essa é uma grande realidade, né, Sérgio? A pandemia Isso. mostrou para a gente muita coisa. Lá na Fiesc a gente tem dentro do sistema indústria, SESI, Senai, IEL, e a gente era 2, 3 dias depois que começou o blackout, aí que começou a fechar tudo, a gente já estava lá né, porque as empresas iam precisar novas formas de capacitação, novas formas de receber informação e de produzir, e nós rapidamente nos reinventamos, né? Então a gente tem que se reinventar, como a empresa toda se reinventar. Então aí está um grande desafio, né? E que desafios canal de cerâmica como a Eliane
inovar no processo produtivo, tiveram que inovar na gestão. Conta um pouquinho para nós o que a pandemia ensinou para a gente, na Eliane, aí, na tua experiência nessa questão da inovação. Interrompeu um pouquinho a internet, houve algumas falhas, mas eu acho que eu consegui entender o teu questionamento sobre o que mudou na gestão nesse momento da pandemia, né? Tem um aspecto que eu acho que eu vou usar mais como exemplo. Às vezes, eu só queria voltar um pouquinho, porque eu concordo muito com essa reinvenção de si, porque o aprendizado, para nós olharmos de maneira diferente, ele é necessário, porque nós temos muitos vícios, muitos hábitos, né? Então, isso é muito forte e não é uma tarefa difícil, você tem que estar atento. Então você tem que mergulhar em si. Quanto mais você se conhecer em relação ao seu jeito de ser e como você trata a relação com as pessoas e consigo, você vai conseguir evoluir e tentar perceber de maneira diferente. Mas um aspecto que eu vou citar bem rápido, que eu achei interessante, que, embora simples, é que nós queríamos fazer uma reforma no escritório e são várias pessoas. Hoje, 97, 98% das pessoas não estão mais no escritório, todo em home office, todas. Então, TI, administrativo, contabilidade, financeiro, controladoria. E essa área é uma área grande. E nós precisávamos fazer uma reforma, mas para fazer a reforma as pessoas precisavam sair desse local. E nós não conseguimos perceber de que isso era possível. E essa reforma foi sendo postergada porque nós não tínhamos uma solução para como interromper essas atividades no setor. E com a pandemia, nós fizemos isso em poucos dias. Fizemos uma mudança muito rápida. Então aí vem um aspecto muito interessante, que talvez a gente não tenha oportunidade de depois abordar mais para frente, é que eu entendo e acredito muito nisso, de que quando nós somos colocados em desafio, e esse desafio te coloca a te apresentar uma resposta de que vai gerar um resultado para a empresa, que te coloca numa situação não vulnerável, nós somos mais criativos. A nossa criatividade ela é mais impactante. Então, eu acho que nesses momentos é que a criatividade é mais forte. Por isso que, às vezes, quando a gente vai para uma reunião de brainstorms, é difícil a gente ter uma resposta lá ou uma ideia que traga a criatividade e a inovação de uma maneira mais significativa. É muito difícil. Mas quando a gente tem esses desafios, a gente impõe esses desafios, a criatividade ela é muito interessante e surpreendente. Você tocou num ponto bem legal, Sérgio, que você falou do brainstorm, né? Eu sou meio fascinado por qualquer ferramenta de gestão, a gente acaba brincando, explorando o máximo dela, né? Desses 25 anos que eu estou na Fiesc, no SESI, no Senai, aí, a gente acabou tendo a oportunidade de passar por um número muito grande de ferramentas que estimulam a criatividade, o surgimento de ideias, o aprendizado, né? E um simples brainstorm é uma ferramenta fantástica, né? Porque mexe, ela tem, o método é importante, o PDCA, como é que você vai fazer para essa ferramenta funcionar, né? Mas o que eu vejo de brilhante no brainstorm é a diversidade de ideias, né? Porque cada um tem que dar uma ideia e não pode pular, pode passar, mas não posso dar duas ideias. Então é muito legal porque você extrai um pouquinho de cada um e vai construindo uma nova ideia, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da colaboração, né? A cocriação até que a gente pode utilizar para explorar as partes, diversas partes, e fazer com que a aprendizagem não seja um simples ideia de alguém, mas que seja uma ideia do todo. Fala um pouquinho para a gente como é que tu vê isso também, Sérgio. Eu vou resgatar um pouquinho, porque o aprendizado em si, na minha avaliação, ele ocorre muito quando a gente executa a ação, né? Então, se eu estou colocando algo, implantando uma ideia, implantando uma atividade, uma mudança, eu vou gerar um aprendizado com essa prática. Então, é muito interessante de que esse aprendizado ele seja efetivado com a experiência de realização. A execução é uma competência muito importante dentro da inovação. As ideias, né?
e não agirmos, não vai ocorrer, vai ficar só uma invenção, uma ideia solta. Então a execução ela tem uma competência muito grande. E nesse sentido, de a gente buscar a realização e fazer ações que vão gerar resultados, que podem ser favoráveis. Então aí nesse sentido a gente vai começando a ter confiança de criar e implantar. Criar e implantar. Esse processo ele tem que ser ágil. Por isso que a inovação também tem uma aderência muito forte com startup e com intraempreendedorismo, porque se busca resolver soluções de maneira ágeis. Então a inovação ela tem a criatividade com agilidade. Nós temos que errar rápido. E aí entra outro aspecto. Nós temos que também diminuir a aversão ao erro. Nós temos que ser um pouco mais ousados e arriscar. Porque nem todas as ideias. E aí essa experimentação de ações que nós realizamos para buscar um determinado resultado é que gera o aprendizado. E muitas vezes, e eu sou muito assim focado nessa, defendo muito essa bandeira de que nós iniciamos vários projetos e os projetos eles acabam resultado esperado, mas ele acaba se transformando em outro projeto, porque novas ideias vão surgindo. E isso é possível porque várias pessoas que estão envolvidas estão abertas a darem opiniões, elas não se sentem com receio de serem ouvidas. E isso é muito importante dentro de uma liderança, numa organização, de que essa relação com o corpo, né, com os parceiros que nós temos internos, ela seja o mais transparente possível. Eu tenho que estar aberto a receber o contraditório. Eu tenho que permitir o contraditório. Então, é muito saudável nós ouvirmos as opiniões. Então, se eu tenho opiniões de áreas diferentes, de profissionais de áreas diferentes, e até mesmo de parceiros externos, as soluções elas vão ser mais ricas. E talvez até em número maior do que aquela que a gente estava esperando. Um pequeno detalhe. Quando nós não gostamos de problema, nós somos solucionadores de problemas, mas nós não gostamos de problema. Então, quando a gente encontra uma solução ou uma alternativa que se apresenta satisfatória, nós já encerramos e damos como resolvido e tiramos o problema da frente. Então, essa situação não ela é colocada por alguns autores como uma falha no nosso processo, porque nem sempre a primeira resposta que você vai encontrar é a melhor resposta para resolver aquele problema. Então você tem que buscar novas respostas, segunda, terceira, a décima resposta. E isso você só consegue com diversidade. Você não consegue olhar de maneira tão diferente com só o seu olhar ou da sua equipe. Então procure a diversidade para que você encontre soluções diversas para o mesmo problema. E aí gera um aprendizado contínuo. É bem interessante essa abordagem, né? E às vezes nós não nos permitimos ser... É um pouco dolorido, às vezes, ser criticado por aquilo que você está realizando, né? Porque você está tão convicto que vai dar certo e chega alguém e diz isso não vale, não vai dar certo. E aí começa a ser uma discussão. Então hoje a gente tem mais maturidade então, para poder ouvir o contraditório. Legal. Não sei se foi na linha que você estava colocando. Foi bem na linha. Tudo que você fala é sempre um aprendizado, Sérgio. Você é um grande entusiasta da gestão da comunidade, né? O Zardo aqui está concordando com as suas colocações, está fazendo ponderações interessantes. O Marcelo Schubert também é nosso amigo lá do EPROC, né, que é o escritório de processos do governo do estado, está contando, está colocando aqui, fantástico, executar, errar, corrigir, melhorar, gestão se inovando a cada momento. Então a gestão ela traz muito essa... E quando você fala do erro, né, o Michael Jordan, né, grande astro e grande pessoa e grande atleta maravilhoso do basquete, né, ele diz, para cada cesta que eu fiz na minha carreira, eu errei pelo menos 10. Né? Então, o errar faz parte do processo. E aí traz para a gente uma questão cultural da empresa, e que tem tudo a ver com o tema da nossa conversa aqui, né? Como inovar em empresas tradicionais. Porque a cultura da inovação
ela tem que, convivendo com uma cultura tradicional de uma empresa, às vezes ela entra em choque essa questão cultural, né? Por que que eu digo isso? Porque as empresas tradicionais, às vezes, elas não muitas vezes, elas são aversas aos erros, ela não evita falhar, né? E o erro traz o aprendizado. Por isso que o fundamento é aprendizado e inovação. Então, essa questão cultural, queria que tu falasse para nós um pouquinho, Sérgio, dessa questão cultural, como que a cultura da inovação convive com uma empresa tradicional, corporativa, forte, aí como a Eliane. Bom, tem um aspecto que eu acho assim interessante, porque a cultura, para mudar, ela precisa de tempo, né? Mas uma vez eu fiz um curso, e é claro que é muito simplista da minha parte dizer que o curso se resume numa frase que eu vou dizer agora, mas foi tão impactante a conclusão, e realmente eu hoje eu concordo de que a adaptação, você tem que primeiro olhar, eu vou estou mudando, fugindo um pouquinho, mas assim, o curso concluiu de que eu saí de lá com a conclusão de que se você quer mudar a cultura de uma empresa, você mude as regras. Muda as regras e a cultura vai começar a se adaptar, vamos dizer assim. Né? Mas quando você vai olhar, vai implantar um sistema de inovação, você não precisa criar um quadro específico, você tem que olhar para si, dentro da sua cultura, ver seus pontos fortes, né? E quais são os seus pontos que precisam ser melhorados, e fazer um ajuste e estabelecer procedimentos, critérios, cadência, como é que você vai conduzir isso de acordo com o seu jeito de ser. Porque se você deixar a cultura solta da mesma forma, em determinado momento a cultura ela vai ser favorável para a inovação, mas a mesma cultura, em outro momento, ela vai barrar a inovação, ela não vai permitir, ela não vai querer correr risco, ela só quer fazer aquilo que é certo. Então, como é que nós vamos mudar isso? Estabeleça um sistema, estabeleça um procedimento. Como é que eu vou fazer o alinhamento dos meus objetivos estratégicos com a inovação? Como é que eu vou gerar criatividade para resolver os problemas? Então você começa a buscar alguns alinhamentos e começa com permitir que o tempo, né, faça o trabalho de que a maturidade do corpo técnico e do corpo de funcionários ela naturalmente desenvolva. Porque é uma questão de maturidade. Nós estamos sempre mudando, nós mesmos estamos mudando. E a empresa, como conhecimento, também vai mudando ao longo do tempo. E aí essa maturidade é preciso evoluir de acordo com aquilo que você estabeleceu como um procedimento que acha adequado para ser estabelecido e buscar os seus objetivos estratégicos. Não sei se foi na linha aí, Léo. É muito legal, concordo plenamente contigo, né? O motor da Léo, melhoria. Fala, só, Sérgio. desculpa, eu acabei esquecendo, porque a gente tem tanta coisa para. Às vezes quer falar tanto e se perde um pouco, né? Mas tem um aspecto também que é muito importante. Quando eu notei que quando a gente começou a trabalhar de inovação, de que quando eu falava com o presidente da empresa e os diretores, nós tínhamos vamos chamar de círculo, né? Esse círculo ele tinha uma noção boa do conceito de inovação, do que nós queríamos com inovação, de como é que nós íamos progredir. Mas a partir do momento que a gente avançava para um ciclo posterior, que seria o nível gerencial, coordenação, supervisor, a gente começava a perder um pouco desses conceitos e aí ia perder um pouco, ia enfraquecendo, não tínhamos mais aquela consistência desejada para a gestão da inovação. Então, em todos os níveis, então, se a gente começar a abrir mais ciclos e descer dentro da hierarquia, você vai ficando mais enfraquecido. Por outro lado, nós temos um trabalho muito rico que é de geração de ideias, que nós chamamos de GES, né? Estudo de melhorias de ideias, que é fantástica, tem 30% dos funcionários participando de maneira voluntária, são 90 grupos. Esse ano, com a pandemia, o número de ideias caiu, mas são quase 800 ideias, né, já implantadas, geradas, muitas implantadas. A receita, a economia que se obtém é de 1.600.000 reais ou mais, eu não tenho os valores atualizados aqui agora, mas são números expressivos. Então a gente já tem um perfil inovador. Só não tínhamos, né, na época, o alinhamento
de como fazer com que as ideias geradas estivessem alinhadas com o objetivo estratégico da empresa. E isso estava solto. Então, é assim que as pessoas, quando olham para a sua empresa, têm que perceber de que o sistema ele vai trazer uma ordenação, ele vai deixar organizado para que você faça deliberações propositais para alinhar todos os projetos estabelecidos, né, para conseguir o objetivo final, né, daqui a 5 anos, ou conforme o horizonte que você colocar de prazo. Então, como é que nós vamos fortalecer a cultura da inovação dentro da minha empresa? Nós temos que convidar as pessoas a participarem. Elas têm que estar cientes daquilo que nós queremos, o que desejamos como resultados. E elas têm que ser convidadas a contribuir com ideias. Então, esse desafio de apresentar ideias, ele tem que estar em todos os níveis, em todas as áreas. Então, quanto maior for a participação dos colaboradores com ideias em todas as áreas, mais forte vai ser a cultura da inovação da empresa. Nós vamos estar focados sempre na solução de problemas, seja ele para uma melhoria de excelência operacional, seja para apresentar um melhor resultado para o cliente. Então, até como indicador, para não fugir, eu fico pensando assim, que nós já sabemos, né, quantas ideias por colaborador nós estamos gerando, mas também podemos começar a medir quais colaboradores não contribuem com ideias. Então nós podemos dizer assim, nós temos qual é a fração de não colaboradores, colaboradores que não geram ideias, que não estão envolvidos. Então vamos fazer um plano e trazer. Esse é um paralelo que a gente vai conduzindo, né? Mas que eu acho interessante para fortalecimento, porque sem a participação do talento que existe dentro da empresa e do conhecimento que está disponível, nós não vamos conseguir ter ideias suficientes para resolver todos os problemas. Perfeito, concordo plenamente. Você já trabalhou um aspecto grande da inovação, né? Nós falamos já da inovação como cultura, falamos da inovação enquanto processo, enquanto a inovação que está nas pessoas, a inovação que vem do processo, do aprendizado, do processo de inovação, das ferramentas de inovação. E você também já tinha citado no começo o que abraça isso tudo, né, Sérgio? Que é a gestão da inovação, né? E aí você começou a pincelar com alguns indicadores que você usa para mensurar a inovação. Então, como o nosso tema é mensurar e criar a inovação, queria que você falasse um pouquinho da gestão da inovação e aí já fazendo um link com a mensuração. Porque, primeiro que o MEG, o nosso modelo de excelência em gestão, ele valoriza muito o valor gerado para as partes interessadas, né? Então, a gestão ela tem que mensurar se ela está ou não gerando valor para as partes interessadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da gestão da inovação e que indicadores vocês usam para mensurar a inovação. Tá. Eu vou citar eu vou tentar ser breve, porque ele é um pouquinho amplo, é um pouquinho, assim, talvez tenha muitos detalhes na nossa maneira de orientar a mensuração da inovação, mas eu vou buscar um aspecto que eu li algo muito interessante, que o autor fala que o maior inimigo que nós temos da execução é a nossa rotina diária. Então, tem uma abordagem interessante, porque realmente, eu antes de ler esse livro, eu dizia que nós olhamos de maneira insistente para a rotina. Nós olhamos muito para a rotina. E a rotina nos prende. E esse autor diz o seguinte, nós gastamos tanta energia para resolver as coisas que são urgentes, que são essas coisas mais cotidianas, né, que nós perdemos o foco para fazer aquilo que é importante. Que lidar com o que é urgente e com o que é importante, o urgente sempre vai vencer. Então nós vamos atuar com o urgente. Não é que o urgente não deva ser resolvido, porque se nós não realizarmos aquilo que é urgente, a empresa também vai sentir e pode morrer. Mas se eu deixar de fazer aquilo que é importante e estratégico, a longo prazo eu também vou morrer. Então nós precisamos ter o grande desafio de equilibrar o que é urgente, realizar como urgente e realizar como estratégico e importante. Aí entra a estratégia. Desculpa te interromper.
só fazendo uma analogia, nós não somos bombeiros, né? Não, isso mesmo. Nós somos gestores, então nós não É temos os que apagar. gestores. Nossa função não é Isso. apagar incêndio. Nós E como líder, nós temos de ações para os outros realizarem. Nós não temos que realizar plano de ação. Então, porque a só gente que... é resolvedor de problema no nível geral, né, no nível Não, estratégico, mas não isso. podemos esquecer que somos gestores e não bombeiros, né? Então, eu acho muito É, legal essa tua fala, porque ela traz isso para a gente, né? traz. Hoje, coincidentemente, no meu trabalho, apareceu uma notícia do site do Consumidor, falou que um estudo nos Estados Unidos diz que 41% das tarefas realizadas pelas pessoas tem baixo valor. Então, nós dedicamos muito tempo para tarefas que não nos trazem valor. Mas vamos fazer com a gestão. Eu gosto muito de alinhar com a estratégia, porque nós vamos fazer inovação, mas como é que nós vamos alinhar a estratégia da inovação, a inovação com a estratégia da empresa? Porque quando nós olhamos para o futuro, nós temos que estabelecer o que se pretende, nós temos que ter uma interpretação desse futuro. E aí vamos estabelecer metas. Dessas metas a gente desdobra em projetos, né? E esses projetos, eles têm que ser projetos da empresa. Porque se nós não tivermos um sistema de gestão, as iniciativas das áreas vão ser isoladas. Então, cada gerente vai ter uma percepção de importância, daquilo que é importante e que é urgente, mas vai também querer gerar algo novo, mas elas não estão alinhadas, elas não vão convergir para o mesmo resultado. Então, o sistema de gestão ele vai priorizar os projetos que são cruciais para que você atinja aquele estabelecido na estratégia no tempo que foi estabelecido. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa, opa, que interessante. Então, se eu sei que esse projeto é da empresa e todos sabem, nós passamos a ter um comprometimento do todo. E isso é muito importante, porque o resultado é de todos. Então, essa avaliação ela tem que ser conduzida e nós criamos o seguinte, como nós temos 99,8% da receita proveniente de produto, nós pautamos a nossa mensuração em cima da inovação de produto. Então, nós estabelecemos, fizemos uma análise paralela com os 3 horizontes, né? O H1, H2 e H3, que seria o core, adjacente e transformador. Quando a gente olha para esses horizontes, eu achei isso muito simples, mas assim rico na forma de você saber onde que nós estamos atuando. Aí reforço, tão importante quanto inovar é saber onde e como inovar. Então, quando nós começamos a estabelecer que tais projetos, mesmo que sejam de pesquisa básica, pesquisa aplicada, mas são projetos estratégicos que vão atender os objetivos estratégicos da empresa, eu começo a distribuir nos 3 horizontes. O primeiro horizonte é o core, é aqueles que vão gerar as inovações incrementais. Então nós estabelecemos 4 níveis dentro desse horizonte core, que é o principal, que é o que sustenta a nossa empresa. Nesses 4 níveis, se nós tivermos então um grau de inovação 3, ele está vinculado à renovação do nosso portfólio, é praticamente uma atualização ou uma renovação estética da superfície, é a nossa expansão de portfólio. Então nós estamos considerando o grau 3. E quando nós vamos para grau 5, nós estamos no horizonte adjacente, que é uma inovação semi-radical, que é aquilo que existe lá fora, mas não existe no país. Então, se eu tenho algo nesse sentido, a gente traz, implanta e manda. E no último horizonte, que é o transformador, é o desconhecido, é aquele que vai gerar a inovação radical. Nós temos 1% dos projetos hoje, quase entre 1 e 2, ele fica variando, mas são projetos que estão alinhados para impactar nesse horizonte. Então, com isso, a gente começa a ter um alinhamento e consigo dizer quais os esforços que eu estou fazendo, que recursos que eu estou gastando e qual é a competência que está sendo envolvida para gerar os resultados em cada um desses horizontes aí. Nós temos normalmente a faixa de 75% a 80% dos projetos no core. E a nossa média hoje de grau de inovação é 3,2. Então, o que significa para nós dentro dessa escala de 1 a 6 que nós estabelecemos? Se nós tivermos um grau de inovação até 4, nós só estamos na briga. Nós estamos competindo e sobrevivendo nesse mercado que é muito voraz.
Mas se eu conseguir levar o grau de inovação para 5 ou acima de 4, eu começo a obter diferenciação, uma vantagem competitiva. Eu começo a ter valor percebido maior. Então, essa é uma maneira de medir a inovação que nós encontramos para ver se nós estamos sendo vitoriosos ou não. Mas uma outra forma também de ler a inovação é de que eu posso também reconhecer quanto que nós investimos para realizar os projetos core no adjacente e no transformador. Quanto que eles estão trazendo de receita. Então, essa avaliação está me sinalizando, eu devo arriscar mais, vou ser mais ousado ou não nesse horizonte. Devo fazer? Vai estar alinhado com o objetivo estratégico que eu quero atingir? Então, esta visão estratégica está dentro da liderança. É ela que vai dizer para nós qual é o ritmo que nós vamos dar para a inovação, né, e qual é a direção. Nós temos que contribuir com as ideias. Então, a gestão da inovação, ela está, por isso, muito pautada e focada na criatividade. E a criatividade, ela é abundante. Então, essa é a forma que a gente desenhou e que a gente está trabalhando, e trabalhando também para tornar mais consistente essa cultura da inovação, porque com a cultura mais fortalecida e ampliada, nós vamos ter mais ideias. Eu falei demais, legal, né? Não, falou bem demais, não é falou demais, falou bem demais. Você fez o link com a estratégia, né? Se é uma gestão da inovação, tem que linkar com o propósito, com as diretrizes, e tem que desdobrar até o nível estratégico. E aí me lembrou uma frase que eu acho fantástica e que tem tudo a ver com o que tu falou, Sérgio, que, se eu não me engano, é do Kaplan e Norton. Desculpa, mas a idade me fez esquecer outra frase, mas ela é fantástica, que a proposta de valor diferenciada e sustentável é o coração da estratégia. Então, a proposta de valor diferenciada é aquilo que eu me diferencio do concorrente. E sustentável, que ela vai ser colocada em prática e que vai gerar valor sustentável para a organização. Então, a proposta de valor diferenciada e sustentável é a coração da estratégia. E eu trabalhei muito com isso nos Balance Scorecards da vida aí. Eu sou profissional de planejamento, né, e mais de 150 planejamentos, e sempre trabalhei com essa filosofia. A inovação tem que estar na estratégia, porque ela e sustentável, você vai ter consistência com o teu sistema de gestão, com a mensuração, né? E também você trouxe um outro ponto extremamente importante, que eu costumava trabalhar nos projetos de planejamento, que era a visão do portfólio de projetos, né? Que vem lá da estratégia do Oceano Azul, né? Shankin e Melbourne, que colocam a estratégia do Oceano Azul, né? O original Blue Ocean Strategy, né? Que nos dá essa condição de ter um portfólio de projetos para explorar. Então, eles trabalham entendendo onde é que ele se diferencia no mercado e o que vai tornar sustentável isso, e gera um portfólio de projetos aí para sustentar o processo de inovação. E tem tudo a ver com o que você falou para nós, né? Então, eu acredito que isso é a gestão da inovação, e você exemplificou muito bem. Você concorda comigo? E com o Drucker, e com o... Sim, tá certo, concordo. Eu até complementaria, mas eu complementaria uma frase até para a gente fazer um link com o MEG, porque se a chave para a gente ter produtividade, competitividade e diferenciação ou geração de valor é o sistema que você estabelece. Então, isso é muito importante. Então, nós temos que entender de que a empresa ela é um sistema. Só que se nós não experimentarmos novos sistemas, novas metodologias, novas ferramentas, eu não tenho aprendizado. Eu vou sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Essa frase eu acho que já é conhecida. Então nós temos que nos permitir a experimentar. E essa é uma mudança de mentalidade. Nós temos que fazer com que as coisas sejam diferentes. Nós temos que sempre pensar assim. A minha esposa sempre vai fazer algo na cozinha, ela fala, eu quero fazer diferente, não vou fazer a mesma receita. E ela experimenta. E isso é muito interessante, porque leva para a nossa vida. Deixa eu só fazer um comentário, porque é muito importante o que tu falou ali, e eu tinha até... Senão eu também não posso ficar falando de uma maneira muito extensa. Quando a gente vai olhar para a estratégia da empresa, vai estabelecer a estratégia,
nós temos que começar a fazer um papel de adivinho, né? Nós temos que olhar para o futuro. E esse olhar para o futuro não é que a gente está fazendo uma aposta de quem vai adivinhar o futuro, não é nesse sentido. Se você tem um sistema estabelecido e que você faz reuniões e avaliações frequentes e você tem já uma direção traçada, quando você recebe sinais do futuro, daquilo que você entende com maior segurança de que vão ocorrer, você tem condições de fazer ajustes nos projetos para se adequar a esse futuro que está sendo percebido. Porque nós não podemos olhar para essa interpretação de futuro como algo que a gente está apostando que vai ocorrer, mas sim como aquilo que a gente entende que vai ser o futuro que nós vamos construir. Nós temos que construir esse futuro. E aí não tem só a importância de definir o futuro que nós desejamos. É estabelecer uma carteira de projetos que vão atender esse futuro, que vão fazer com que a gente alcance esse futuro. E aí tem uma particularidade que a gente desdobra, né? Objetivos e projetos. Os projetos, eles são equipes multidisciplinares e eles têm que ser avaliados frequentemente para que seja possível dizer o seguinte: o resultado que eu estou obtendo agora, ele está indo de encontro ao objetivo, ele vai fazer com que eu consiga o resultado esperado, ou eu devo interromper e criar um outro projeto? Essa questão eu chamo muito de... Eu gosto muito da figura do camaleão, né? O camaleão, de acordo com o ambiente, ele muda de coloração e se disfarça ali. A empresa ela tem que ter essa capacidade de se adaptar. Ela tem que ser rápida, tem que ser dinâmica. Se eu não tenho uma direção, vai ser muito mais difícil de nós fazermos essa adaptação na mudança que está ocorrendo nos cenários que são desenhados. Então, é muito importante esse olhar para o futuro, porque nós temos que saber qual é o futuro que nós estamos interpretando, gerar uma carteira, e volto a repetir, mais importante, ou tão importante quanto a inovação, é saber onde inovar e como inovar. E por quê, né? Nós queremos chegar lá. Então, esse alinhamento é essencial e é crucial para o sucesso da gestão. O Zardo coloca mais uma série de frases aí, né, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é sobre o futuro, né? E ele fala, traz o Drucker aí na essência, né? Que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E é isso que a gente estava falando, estratégia, projetos, programas, criar o futuro que a gente quer. Não é o painel de algum aí que vai saber o futuro das organizações, é com planejamento estratégico, traçando cenários, e quando você quer criar, né, como o Drucker diz, criar um futuro inovador, um futuro de sucesso para a empresa, você tem que criar isso e construir essa ponte para o futuro, né? Então, o papo está muito legal, Sérgio. Léo, se me permite, desculpa, claro. Estamos indo para o final? Não, mas temos mais 10 minutos estourado aí, um pouquinho menos de 10 minutos, e eu queria depois que... Pode ficar à vontade. Não, mas, desculpa interromper, Léo. É porque, assim, às vezes pode ser que a gente está evoluindo e estamos não abordando o foco no cliente, né? Mas todas as soluções que nós vamos buscar, elas têm que estar focadas na jornada do cliente, nas dores do cliente, né? Então a gente não pode perder esse aspecto. Uma experiência que eu tive na área de desenvolvimento de produto, eu achei assim, muito rico isso, porque quando a gente vai lidar, nós, no caso, fizemos uma parceria com um arquiteto, né? Mas o mais interessante foi que o arquiteto não gostava de cerâmica. Ele fez a parceria, ele foi fazer o projeto conosco, vamos desenvolver um produto, mas ele dizia assim, eu não gosto de cerâmica. E ao conversar com ele, a gente começa a perguntar, por que tu não gosta da cerâmica? Ah, a cerâmica tem junta, a cerâmica tem brilho. E aí você começa a perceber alguns aspectos ou atributos que não são desejados. E ali começam a surgir as oportunidades. Então essa relação, né, que você tem com o cliente, com o mercado, é que você vai descobrir, vai perceber as oportunidades para gerar esse futuro. Eu acho muito importante isso destacar, porque não pode ser uma coisa intuitiva, né, da sua experiência. Ah, eu acredito que vai ser assim. Não vai ser assim. Então você
busque dados, busque informações, consolide isso para que você possa estabelecer um cenário mais seguro possível. Perfeito, essa conexão é fundamental, né? A visão de fora para dentro, né? É a cocriação do Venkat, do Prahalad também, muito falado, que é cocriar com o seu cliente, trazer o seu cliente para opinar no seu produto, para ajudar você a desenvolver aquilo conceitos que a gente tratou aqui, mas muito objetivamente, uma visão muito prática, só tenho a parabenizá-lo aí, mas eu queria também explorar um pouquinho, Sérgio, esses minutinhos finais aqui, e daí tu já emenda com a tua mensagem final, mas eu queria que tu falasse um pouquinho como é que é a vice-presidência, o que é ser vice-presidente do Movimento Catarinense de Excelência? Quanto ganha, o que faz, o que vive, como se reproduz, né? Não precisa isso tudo, mas o que é e como que o Movimento Catarinense de Excelência, o Excelência SC, pode ajudar as empresas que estão nos assistindo aí, que vão nos assistir, porque daqui a gente vai postar no YouTube esse vídeo desse nosso bate-papo e outras pessoas vão ver. Como é que ela faz para usar o Excelência para ajudar a fazer essas coisas que a gente falou aqui acontecerem na empresa deles? Fala um pouquinho para a gente aí. Bom, eu me considero o menor aprendiz, né, em relação ao MEG. Como vice-presidente, eu recebi o convite, fiquei muito honrado com isso. Entendi de que é algo que eu também iria aprender, e estou aprendendo muito, né? Claro que a gente tem que conciliar as nossas atividades profissionais com os momentos que são possíveis, a gente estar disponível para atuar. Mas a gente tenta, eu estou no momento de aprendizado e tentando fazer alguns contatos de sensibilização, né? Fizemos contato com a SIC aqui, mas para quem estiver nos ouvindo e se sentiu de alguma forma despertado, né? De curioso para se poder rever os seus critérios e o seu sistema, o MEG pode ajudar nesse sentido, porque você não precisa fazer um plano só do lado, você pode pensar no seu modelo de gestão como um todo. E aí você vai começar a crescer ao longo do tempo de maneira dentro do seu ritmo, dentro das suas características, e você vai começar a perceber o que é possível ou não é possível de ser realizado, se as competências internas são necessárias, mas não há não há um dispêndio muito grande, e sim só mais o esforço e a vontade de querer mudar. E é nesse sentido que eu acho que entendo que nós devemos atuar, nós como catarinenses, né, de que temos que ser referências, nós temos que ter um modelo de excelência. E nós temos essa capacidade. Então, eu acho que o MEG pode ajudar muito nesse sentido. Eu ainda estou tímido, confesso, mas eu acredito que a partir de pouco tempo eu vou começar a ter mais consistência nas minhas argumentações para poder se aproximar e oferecer e abrir portas, né, para que eles possam, então, experimentar um novo modelo que leve a um aprendizado na gestão. Não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Eu gosto muito aí do Sul, eu sou de Lauro Miller, né? Sou natural de Lauro Miller, pé preto da Pirita aí. Gosto muito dessa região, nós estamos falando para Santa Catarina toda aqui também, mas aí tem empresas fantásticas aí, a própria Eliane, né, a Farben, enfim, não, é ruim nominar, mas laboratórios Búrico, Anjo Química, na área de mineração, Portinari, empresas fantásticas que tem algo que pode trocar em termos de gestão. O próprio SESI, Senai, a Grazi que está nos acompanhando aí, podem fazer um grupo, um núcleo para vocês discutirem e trocarem essas boas práticas, né? É a função nossa disseminar, né? Nosso propósito é elevar o patamar de competitividade das nossas organizações por meio do MEG, do Modelo de Excelência em Gestão. E eu não tenho dúvida que nós temos várias empresas aí, algumas delas já reconhecidas pelo Prêmio Catarinense de Excelência e outras reconhecidas das mais diversos modelos e práticas de gestão aí
pela excelência de seus produtos, né? Então, desafio as empresas aí do Sul a montarem um grupo para discutir isso, ou dentro da Associação Comercial Industrial, ou o próprio SESI Senai pode apoiar aí. A Grazi é uma entusiasta dessa área da gestão da qualidade, ela também está gerenciando o IEL também, essa questão da inovação. Então, já coloco o SESI, o Senai e o IEL, própria vice-presidência da Fiesc, nosso Dionísio Vidal aí, à disposição da vice-presidência do Excelência aí, para montar um grupo para trocar essas experiências e mostrar para o nosso Santa Catarina, Brasil e até para o mundo, o quanto pujante é essa região aí de ideias, de modelos de gestão, de empreendedores que fazem aí uma das regiões mais industrializadas e mais fortes aí do nosso estado, que é o melhor estado do país, né? Então, desafio aí vocês a continuar nessa luta, parabenizar o Sérgio pelo excelente trabalho que tem feito, né? Ó, a Grazi está se colocando à disposição, Grazi. Valeu, Grazi. O Léo está à disposição de vocês e tem um monte de gente aí que tenho certeza que vai apoiar. Tem vários amigos aí, empresários aí que podem fazer um grupo muito forte e a gente levar cada vez mais o patamar de competitividade das empresas aí da região, que também é o propósito da minha federação, né, que é representar e desenvolver a indústria catarinense. E aí tem N exemplos de empresários muito pujantes aí que podem trazer esse modelo para a gente replicar no resto do país aí e fazer um país de sucesso. Então, eu queria que tu desse a tua contribuição final aí, com a tua mensagem final, Sérgio, para a gente encerrar nossa live aqui, que está muito legal. Para mim, eu ficava mais umas 2 horas aqui conversando. O papo com o Sérgio sempre flui muito bem. Valeu, obrigado. A minha mensagem que eu gostaria de dar é a seguinte. Normalmente a gente tem uma tendência a comparar a inovação como uma coisa muito de alto nível e nos colocamos uma carga negativa sobre nós, como se nós não fôssemos capazes. Não pensem assim, não admitam isso. Nós somos inovadores, nós somos capazes de inovar, nós somos criativos. Então nós só temos que acreditar e nos esforçarmos nesse sentido de que nós temos esse potencial de gerar mudanças e criar um novo. Então não pensem de forma negativa, não olhem como uma coisa divina, não é. Nós somos capazes. Então é nesse sentido que eu gostaria de deixar como mensagem final aí. E agradecer, Léo, pelo seu apoio aí. Imagina, Sérgio, eu que agradeço aí. O Movimento Catarinense de Excelência está sempre à disposição de vocês aí, toda a região, uma região pujante, reforço, né? Mas acessem a página do Excelência, www.excelenciac.com.br. Você vai ter muitas informações. Lá tem cursos gratuitos sobre o MEG, sobre o que é o modelo de gestão. Tem todas as nossas lives aí que a gente está fazendo com os vice-presidentes. Tem um monte de soluções lá. Você pode formar um grupo de 10 empresas para implantar o MEG, com o apoio de uma consultoria especializada, com recursos muito pequenos. Enfim, procure o Movimento Catarinense de Excelência, explorem o Serjão aí, que tem sido um voluntário, é bom que se diga, né? Não é uma função remunerada, nem a diretoria técnica, nem a vice-presidência, mas a gente faz com muito carinho, porque é algo que nos enche de orgulho de fazer parte desse estado de excelência. Muito obrigado e até breve, mestre. Forte abraço. Show de bola, um abração.